Olá, prezada aluna, prezada aluno, tutores, todos aqueles que nos acompanham, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma disciplina do nosso curso. Hoje a disciplina que se inicia análise de investimentos e fontes de financiamento, essa teleaula número 1, com o tema custo do capital. Quero me apresentar, sou o professor Renato Silva, sou economista, especialista em economia de empresas, sou mestre em economia e é com muita satisfação que eu venho ministrar essa disciplina tão importante na sua formação. Porque dentro das empresas, os gestores, principalmente na área de finanças, eles tomam duas decisões bem importantes. Primeiro, decisão de investir. Segunda decisão é de buscar recursos, financiamentos para esses investimentos. Então, ao longo dessas aulas, o nosso objetivo vai ser que você compreenda quais são os conceitos, quais são as técnicas, fontes de financiamento que existem, na qual, quando um gestor, ele precisa conhecer para que ele tome as melhores decisões de investimento e de financiamento. É muito importante também, caro aluno, que você leia o livro da disciplina, pois toda essa aula tem como base o livro da nossa disciplina. Leia o web aula, o fórum também é muito importante, já está aberto para a sua participação, para que você possa absorver o máximo possível de conhecimento que a gente está trazendo para você ao longo dessas aulas. Quero deixar também um recado, quem quiser participar também na nossa aula, mandando suas dúvidas, muito importante, também existe a possibilidade do Skype. Hoje o Marlon também está aqui com a gente, marlon.tutel@croton.com.br. Mais uma vez, marlon.tutel@croton.com.br, só digitar no Skype, pode encontrar o Marlon, está aqui com a gente, vai trazer aí todas as perguntas e dúvidas que houverem, tudo bem? Bom, vamos ao quadro, eu quero te apresentar qual é o resumo da nossa primeira aula, da nossa unidade 1. Quais são as competências? Bom, é conhecer as técnicas de gestão de custo de capital e fontes de financiamento e de análise de investimento para apoio à tomada de decisão na gestão financeira das empresas. Qual o resumo? Fazer com que você, aluno, conheça e compreenda os conceitos relacionados ao risco, custo do capital, fontes de financiamento e taxa interna de retorno. À medida que o risco ele aumenta, os custos de financiamento aumentam de forma proporcional. O objetivo nosso é ainda capacitar você, aluno, para aplicar as técnicas de taxa interna de retorno, e utilizar o conceito de custo ponderado para rejeitar ou aceitar o projeto analisado. Palavra-chave: custo de capital, risco, taxa interna de retorno, fatores que afetam o risco, custos de fontes específicas e alternativas de investimento. Título da aula: custo de capital. Essa é a teleaula número 1. Essa é a nossa primeira aula da disciplina. E eu quero deixar um convite para você. Por que estudar esse tema, essa disciplina? Por que utilizamos logo de começo dessa aula esses temas? Por que estudar o custo de capital? O que vem a ser o custo de capital? Qual a importância da TIR, taxa interna de retorno? Qual a relação das debêntures com o custo de empréstimo a longo prazo? O que vem a ser uma debênture? O que é o custo ponderado capital, também conhecido como custo médio ponderado capital? São todos conceitos esses que nós vamos trabalhar e que são importantes para o processo de tomada de decisão, de investimento, financiamento das empresas. Então, são conceitos estes que nós vamos trazer ao longo da aula, que vão ser importantes para que você compreenda aí como você deveria se portar na prática em situações na qual você tivesse que tomar a decisão entre investir e financiar esses recursos e conhecer qual é o custo desse capital e qual é a melhor decisão a ser tomada, fazendo comparações entre o custo de capital e a rentabilidade, a taxa de retorno de um projeto. Muito bem, vamos agora a um vídeo e já eu volto para iniciarmos a nossa aula.
Seja bem-vindo à primeira unidade de análise de investimentos e fontes de financiamento. Nesta unidade, você conhecerá processos fundamentais para a tomada de decisão sobre investimentos. Mas antes disso, eu quero saber: você precisa de financiamento? Pense bem, esta pode ser a oportunidade de começar ou ampliar o seu negócio. Antes que você diga sim, mas depois reclame que eu não te avisei, vamos ver alguns conceitos que você precisa saber para investir e buscar fontes de financiamento. Ah, você acha que não precisa de dicas? Então eu vou te contar um caso. Este é o João. João já trabalhou como garçom, cozinheiro, pedreiro, atendente de call center, motorista, até que um dia, discutindo com a namorada, ela mandou ele ir catar coquinho. E sabe o que o João fez? Ele foi mesmo catar coquinho. O tio de João tem plantações de coquinho azedo no estado de Goiás. E João, desiludido com o amor, foi para lá aprender sobre a extração de coquinho. O tio dele também vende a polpa da planta para o comércio da região. João experimentou o picolé de coquinho e teve uma grande ideia: vender a polpa do coquinho azedo para os outros estados. Para tornar o sonho realidade, João precisava de um financiamento. E aí você já imagina, né? Ele veio até o meu banco buscar as melhores opções de empréstimo. João escolheu uma linha de crédito para iniciar a empresa, mas ele esqueceu de algo muito importante: a expectativa de retorno do novo negócio, ou seja, quanto ele esperava ganhar ao investir em coquinhos, deveria ser maior do que o investimento através do empréstimo. Resultado? O financiamento gerou juros que acumularam e se tornaram uma terrível bola de neve. Ficou preocupado? Pois bem, tenha calma e vamos aos conceitos. Para evitar problemas como o do João, é importante avaliar todo o investimento, quanto precisará desembolsar e qual a estimativa dos fluxos futuros de caixa. Também precisa estimar seu custo de capital, que é o retorno mínimo exigido pelos financiadores de recursos, credores e acionistas, fundamental para a tomada de decisão em projetos de investimento na empresa. Seu projeto de investimento vai gerar uma taxa interna de retorno e essa taxa, descontado pelo custo de capital, vai determinar se seu projeto é viável. A taxa interna de retorno, TIR, é a taxa de retorno que precisa ser obtida por sua empresa sobre seus investimentos para manter o valor da sua empresa inalterado. Se a taxa interna de retorno, TIR, for maior ou igual ao custo de capital, seu projeto será aceito. Mas se a TIR for menor que o custo de capital, seu projeto será rejeitado. E sabem o que é mais interessante? Há muitas formas de captar recursos para custear seus projetos e novos investimentos. Então você precisa pensar: se a minha empresa necessita de recursos, onde será mais barato captá-los? Quando se abre uma empresa, é preciso avaliar a sua estrutura de financiamento entre capital próprio, ações, lucros retidos, e de terceiros, financiamentos. Por isso, fique sempre atento para as proporções entre as fontes de endividamento. Você deve estar se perguntando: será que existe alguma situação em que eu posso captar recursos, seja com sócios ou com terceiros, e compensará para a minha empresa? Em alguns momentos, pode compensar o endividamento da empresa para custear as atividades operacionais ou financiar novos projetos. Mas para que a empresa não interrompa suas atividades e também continue rentável para sócios, é preciso avaliar e analisar os projetos de investimentos. Você conhecerá conceitos relacionados ao custo de capital, dentre eles a taxa interna de retorno, TIR, os fatores que afetam o risco, os custos de fontes específicas e os custos de empréstimos a longo prazo, assim como as debêntures, os custos de lucro retido e o custo médio ponderado de capital. Tais elementos são fundamentais para a análise de investimentos. E com todos esses conceitos em mente, na SR dessa unidade, você fará consultoria para a Genésio, o sócio-diretor de uma empresa que atua no segmento de bebidas. Você irá assessorar a Genésio nas decisões de investimento relacionadas a custo de capital. Assim, nas SPs dessa unidade, você colocará em prática seus conhecimentos sobre custo de capital na análise de investimentos e nas fontes de financiamento. Pronto para começar? Então acesse o seu livro didático, as webaulas e os materiais complementares que você encontra no seu ambiente virtual. Ah, também não se esqueça dos conteúdos das pré- e pós-aulas. Bons estudos e até mais!
Muito bem, agora você acabou de assistir um resumo de tudo aquilo que nós vamos estudar nessa aula. Vamos ao quadro, porque eu quero apresentar para você alguns conhecimentos importantes. É muito interessante ter conhecimentos também de contabilidade e matemática financeira, porque nós vamos trabalhar diversos conceitos financeiros e cálculos, inclusive da matemática financeira, que dão base e apoio para tomadas de decisões que nós vamos trabalhar ao longo da disciplina. Muito bem, como você viu no vídeo, nós temos uma situação geradora de aprendizagem que vai nortear toda esta aula. Nós vamos trabalhar ou estudar o caso do Genésio. O Genésio, ele é sócio-diretor de uma empresa do segmento de bebidas que iniciou há 3 gerações com seu avô e hoje a empresa ela é uma multinacional e há 2 anos ela inaugurou uma fábrica no Nordeste brasileiro que vai precisar ser ampliada, o que resulta na necessidade de grande investimento de recursos financeiros. Uma situação corriqueira, você precisa investir, ampliar uma empresa, uma capacidade de produção, só que você precisa de recursos financeiros para isso. Portanto, nesta primeira unidade, ajudaremos a empresa de Genésio, olha só, a tomar decisões que envolvam custo de capital e elaborar um relatório de análise de indicadores de custo de capital. Algumas perguntas vão surgir. Afinal, por que é importante analisar investimentos e as fontes de financiamento das empresas ou da sociedade como um todo? Como as proporções da estrutura de capital pode influenciar nas decisões de financiamento das empresas? Quais oportunidades essa área apresenta aos profissionais das áreas de negócios? São essas questões que nós vamos buscar também responder ao longo dessa aula, utilizando essa situação geradora de aprendizagem relacionada à empresa de Genésio. Vamos ao vídeo, já eu volto com a nossa primeira SP. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Muito bem, então vamos ao quadro conhecer a nossa primeira situação problema. Olha, Genésio, ele precisa de 400 milhões nos próximos 2 anos para ampliar essa fábrica. Esse é um investimento que ele precisa, porém ele precisa de recursos para financiar esse investimento, perfeito? Quais são as possibilidades levantadas? Primeira, empréstimo junto ao BNDES cuja taxa de juros será de 10% ao ano. Segunda possibilidade, financiamento com capital próprio que custa 16% ao ano. Só que Genésio, para essas ambas possibilidades de financiamento, chegou à conclusão em que esse projeto, de acordo com cada uma dessas possibilidades, vai gerar uma taxa de retorno, uma taxa interna de retorno de 15% ao ano. Você ainda vai entender o que significa isso. Aí deu o seguinte, Genésio pensou, ora, se elas vão me gerar um retorno de 15%, ou se eu pegar do BNDES ou de capital próprio, então eu posso fazer um mix, ou seja, pegar um pouco de cada, mesmo sabendo que existe essa diferença de custo de capital. Por que não dividir, sabendo que ambas dão uma taxa de retorno igual? Então, qual decisão tomar, sabendo que no mercado, uma situação dessa, existe uma estrutura de financiamento que tenha 50% de capital próprio
e 50% de capital de terceiros. Então, se Genésio toma de financiamento metade, metade, qual é o custo deste capital? Porque eu tomo emprestado um recurso, não é verdade? E tem um custo por tomar esse capital emprestado, seja de terceiros, ou seja, ou capital próprio. Então, qual é o custo deste capital? É isso que a gente vai buscar resolver ao longo desta aula. Primeiramente, vamos trabalhar alguns conceitos aqui. O primeiro conceito importante é de custo de capital, que refere-se aqui às expectativas mínimas de retorno sobre investimento de uma organização. Então, o custo de capital diz respeito ao custo dos recursos necessários para realizar esses investimentos. Então, todas as empresas, sejam pequenas, médias ou grandes, necessitam de capital para realizar seus investimentos. E esse custo refere-se à remuneração do capital do empresário ou do pagamento de juros ao banco. Então, portanto, o custo de capital ele afeta diretamente a decisão de investimento. Porém, existem duas fontes de capital aqui que uma empresa ela pode buscar. A primeira possibilidade é o capital próprio, ou seja, recursos que os próprios sócios, acionistas, proprietários injetam dentro da empresa ou vindos até mesmo da lucratividade dos lucros retidos na empresa. O capital de terceiros já são credores externos. Aqui já está relacionado ao passivo da empresa, um exigível. Ou seja, são investimentos feitos por meio de recursos de entidades externas, tais como bancos ou agências financiadoras. A pergunta é, quanto de capital próprio e quanto de capital de terceiros é interessante tomar emprestado? Então, a grande pergunta é, o quanto de cada um eu devo tomar emprestado e qual a melhor decisão? Tudo bem? Se a gente for fazer uma análise contábil desse conceito, a gente tem que entender o seguinte. Primeiramente, desconsidera esse termo aqui, a gente utiliza ativo não circulante, tá? Ativo não circulante aqui. Bom, primeiramente, olha aqui, olha, eu tenho um ativo circulante e o passivo circulante. Quando eu faço uma análise do ativo circulante menos o passivo circulante, eu tenho aqui a necessidade de capital de giro dessa empresa, porque é uma análise de curto prazo, ativo circulante menos o passivo circulante. É o quanto a empresa precisa de recursos a curto prazo para financiar as suas atividades, é o capital de giro. Quando eu falo de análise de investimento, de fontes de financiamento, eu já estou com uma análise de longo prazo. Aí eu preciso captar recursos ou de terceiros, como por exemplo um banco, ou de capital próprio, vindo de acionistas lá no patrimônio líquido da empresa, ou de lucros retidos. Mas por que, professor, uma empresa tem esse financiamento de longo prazo aqui? Por que ela aumenta? Principalmente para quê? Para investir em ativos, instalações, equipamentos, terrenos, prédios, enfim, ampliações essas que vão trazer aumento de receita. Por isso que existe um financiamento da empresa. É importante também lembrar que o ativo ele é sempre igual ao passivo, sempre tem que ser igual essa conta. Esse pelo lado contábil. Pelo lado de investidor, aquele que toma a decisão, a gente precisa ter um conceito bem importante, que é da TIR. Então, os gestores financeiros, eles usam muito esse conceito da taxa interna de retorno. O que é esse conceito, professor? Vamos entender. A TIR é a taxa de retorno que os investidores exigem para conseguir o financiamento aqui que precisam, ou seja, para que o investidor disponibilize recursos para o seu projeto. Será necessário, então, que nas projeções de fluxo de caixa haja cobertura do custo de capital e proporcione ainda rentabilidade, ou seja, o projeto ele precisa ter um retorno. E a TIR nada mais é aquela que vai mensurar, é uma métrica usada para avaliar qual percentual de retorno de um projeto para a empresa. Ao encontrar essa taxa, TIR, geralmente, nós vamos compará-la ao custo do capital para que se decida se o projeto deve ou não ser aceito pela regra de decisão. Ele é um indicador muito importante para a análise de viabilidade econômica de um projeto, né? Ele serve para indicar a rentabilidade e para regras de tomada de decisão. Como que funciona? Olha, a gente durante essa aula ainda vai aprender a calcular o custo de capital, tá? Fique tranquilo. O custo de capital é um percentual que nós vamos encontrar ainda ao longo dessa aula, por exemplo, via custo médio ponderado do capital.
E depois eu vou encontrar a TIR, que também é um percentual que mede a rentabilidade deste projeto, perfeito? Eu vou precisar comparar o custo de capital, que é o custo do financiamento, porque eu pegar recursos, seja de terceiros ou próprio, tem um custo. Eu preciso comparar se esse custo ele é maior ou menor do que a taxa de retorno que esse investimento me dá. Porque eu invisto um dinheiro esperando um retorno. Agora, se o custo desse capital ele é menor do que a TIR, ou seja, adquirir esse financiamento, ele tem um custo menor do que o retorno que esse projeto vai me dar, então eu vou aceitar esse projeto de investimento. Porque a TIR dele, a taxa interna de retorno, a rentabilidade do projeto, é maior do que o custo de aquisição dos recursos para colocá-lo em prática. Porém, o inverso é verdadeiro. Ora, se o custo do capital ele é maior aqui do que a TIR, eu coloquei em vermelho, porque aqui, se eu não me engano, o livro está ao contrário. Então, eu vou ter um percentual do custo do capital. E se ele for maior do que a TIR, que é um outro percentual, eu vou rejeitar este projeto. Então, eu tenho um custo de capital, tudo bem, é um percentual que eu vou encontrar, e eu vou encontrar o percentual da TIR também. Se o custo deste capital, de tomar esse recurso emprestado, for maior do que a TIR deste meu projeto, eu rejeito o projeto. Aí vem a pergunta, o que vem a ser a TIR? Como que eu faço o cálculo da TIR? Eu ainda vou ensinar como faz o cálculo do custo do capital na aula. A TIR, se você for ver aqui na Câmara de Documentos, que eu quero apresentar para você, o que vem a ser essa TIR, como ela é calculada, qual é a base teórica que está por trás dela? Presta bem atenção, a TIR, ela representa a taxa necessária para igualar o valor do investimento em valores atuais com seus respectivos retornos futuros, ou seja, é a taxa de retorno do projeto de investimento. Olha só, então você tem que pensar o seguinte, um projeto, quando a gente vai colocá-lo em prática, eu vou executar, por exemplo, a ampliação de uma fábrica, que nem o caso do Genésio, eu vou ter o quê? Uma nova fábrica. Essa fábrica vai gerar de receita, porque eu estou investindo em máquinas, equipamentos, vou colocar mão de obra, então eu vou vender mais produtos. Só que ela também vai ter um custo de operação, essa fábrica nova, e a gente vai ter um resultado. Então eu tenho receita e tenho custos, despesas, e eu vou ter um resultado final dessa nova fábrica. Então eu estou captando recursos para fazer essa fábrica nova que vai me trazer essa receita. Qual que é a ideia? A TIR, ela vai me dizer o quê? Que ao longo do tempo, esse projeto sendo executado, por exemplo, no período de 10 anos, essa fábrica nova, por exemplo, qual é a taxa de retorno de aplicar esse dinheiro, esses 400 milhões, qual que é a taxa de retorno que ele vai me dar? Essa é a ideia da TIR. Mas como a gente faz o cálculo dela? A TIR, a gente utiliza pensando também no VPL. Porque o VPL é o valor presente líquido, a gente vai estudar isso na aula 3. Por quê? Tem a questão do dinheiro no tempo. Porque quando eu coloco um capital hoje, um investimento hoje, ele vai me trazer retornos futuros, não é verdade? Só que para eu ter uma ideia se esse projeto ele de fato é viável, se esse investimento é viável, eu tenho que compreender que existe uma questão do valor do dinheiro no tempo. Por quê? R$1 hoje vale mais do que R$1 amanhã. R$1 hoje eu compro uma caneta. Talvez amanhã, com a inflação, eu não compre mais uma caneta com R$1. Eu preciso de R$1,50, por exemplo. Então, hoje o dinheiro vale mais. Então, quer dizer que esse dinheiro que eu vou receber lá na frente, será que se eu trazer esse dinheiro ao tempo presente, ao hoje, ele é um valor maior do que o meu investimento que eu estou fazendo? Essa é a ideia do VPL, por exemplo. E onde entra a TIR? A TIR, ela é uma taxa de retorno do projeto, ela que vai igualar esse VPL a zero, tudo bem? Porque é onde a gente encontra a taxa de retorno do projeto. A gente chama de taxa de desconto, que é essa taxa que a gente vai trazer esse dinheiro lá, que vai receber lá no futuro, ao valor presente. Então, a gente desconta essa taxa percentual, que, por exemplo, seria esse valor do dinheiro ao longo do tempo. É a mesma coisa a gente pensar o seguinte, se eu pegar R$1 hoje e aplicar na poupança, daqui a um ano esse valor vai ser maior. Agora, se eu pegar esse valor maior lá da frente, descontar esse valor que eu ganharia de juros ao valor presente, eu vou ter meu montante inicial de agora, entendeu? Vamos à Câmara de Documento, mais uma vez, para a gente entender. Então, o cálculo da TIR, ele independe de qualquer informação externa ao próprio fluxo de caixa do projeto de investimento.
Assim, a TIR, a taxa interna de retorno, ela iguala as saídas e as entradas de um projeto de investimento, produzindo um VPL igual a zero. Lembrando, o VPL, a gente vai estudar isso nas próximas aulas, só para a gente introduzir o tema. O VPL é o quê? É o investimento inicial que eu tenho, somado aos fluxos de caixa futuro que esse projeto me dá, essas receitas, descontada a uma taxa. Essa taxa de desconto que eu vou utilizar pensando nessa questão do valor do dinheiro no tempo. Eu vou trazer um fluxo de caixa de N períodos ao tempo zero, sabendo que existe um investimento inicial negativo, que ele precisa cobrir. Então, a TIR é essa taxa que iguala as saídas às entradas de um projeto de investimento, produzindo um VPL igual a zero. Por que igual a zero? Quando eu coloco um valor de I aqui, eu vou dizer que esse valor é a TIR, eu vou estar produzindo um VPL igual a zero. Quando o VPL é igual a zero, significa que eu achei a taxa de retorno desse projeto, tudo bem? Vamos entender, olha, menos I é o investimento inicial. FCL é o fluxo de caixa, por exemplo, do primeiro período, é o fluxo de caixa líquido. O que é o fluxo de caixa? Eu tenho as receitas do projeto, eu tenho os custos, as despesas e aquele valor líquido que sobra no final lá do meu demonstrativo. Esse é o fluxo de caixa, tá? FCL2 é o fluxo de caixa do segundo período, tudo bem? Depois eu tenho até N períodos, sempre descontando e elevando ao período. Por exemplo, do terceiro período, eu vou elevar a 3, 1 mais a TIR elevada a 3. Por quê? São 3 anos, vamos supor. Então, eu tenho que fazer um desconto, pegar um fluxo de caixa daqui a 3 anos e trazê-lo ao tempo presente, tá? E a TIR é a taxa que iguala o VPL a zero. É o retorno do investimento, tá? Então, qual é a taxa aqui que ao fazer essa divisão, trazendo um valor ao tempo presente e fazendo a somatória, vai me dar um VPL igual a zero? Essa é a ideia da TIR. Inclusive, na aula atividade, tinha um exercício aí que eu deixei ele para a gente comentar agora na aula. A ideia era trabalhar ele agora, tá? Vamos pensar o seguinte, olha, pensa num projeto de modernização de oleodutos de uma empresa transportadora de gás natural que requer um investimento hoje inicial de 5 milhões e depois mais um desembolso, só que no final do primeiro ano de 500 mil. O resultado seria percebido somente no final do segundo ano, no valor de 6 milhões e 600 mil. A taxa interna deste projeto ao ano é, olha só, o investimento ele é de 5 milhões. Foi o investimento inicial no tempo presente. O fluxo de caixa do primeiro período é menos 500 mil, porque houve um desembolso de caixa no final do primeiro período. Então, saiu menos 500 mil. E o fluxo de caixa do segundo período é 6 milhões e 600 mil. Houve uma entrada de caixa positiva. Então, para calcular a TIR deste projeto, deve-se encontrar a taxa que, ao descontar esse fluxo de caixa do período 1, do fluxo de caixa do período 2, e subtrair o valor do investimento, seja igual a zero, que o VPL seja igual a zero, porque aí encontramos a TIR. Essa é a ideia conceitual. Como fazemos isso, então? Vamos trabalhar a questão do dinheiro no tempo. Como menos 500 mil é no tempo 1, que foi um desembolso, e 6 milhões e 600 mil é no tempo 2, precisamos trazer ele a valor presente. Lembra que eu falei, o dinheiro hoje no tempo presente vale mais do que no tempo futuro. Então, vou substituir na fórmula. Menos I seria o menos 5 milhões, mais da fórmula, porém, houve um desembolso, então é menos 500 mil dividido por 1 mais TIR, que é essa taxa que a gente precisa encontrar, mais 6 milhões e 600 mil, que é o retorno do segundo período deste projeto, 1 mais a TIR elevado a 2. Por que a 2? Porque é o segundo ano. Não precisa no primeiro ano, porque é o primeiro ano, não precisa elevar a 1. Como que a gente calcula a TIR? A gente precisa atribuir valores a TIR até encontrar a taxa que vai igualar o fluxo de caixa descontado aqui a zero. Então, eu preciso encontrar o valor da TIR. Como o exercício me deu ali algumas possibilidades, 5 possibilidades, eu vou primeiramente atribuir 10%, tá bom? Para calcular a TIR e ver se esse valor de 10% ele zera o VPL. Se ele zerar, legal, encontrei o valor da TIR, tá? Então, vamos lá, menos 5 milhões, mais fluxo de caixa negativo, menos 500 mil, dividido por 1 mais 0,1. O que é o 0,1? É a TIR, 10%, tá? Acabei de substituir, estou dizendo que é 0,1.
mais 6.600.000 dividido por 1 mais 0,1 elevado a 2, porque é o segundo ano. Professor, por que 0,1? Porque a TIR é uma taxa, então eu estou pegando 10% que era a primeira afirmativa e estou tentando para ver se vai dar ela. Tá? Aí vamos pensar o seguinte, regrinha de sinal. Pelo jogo de sinal, mais com menos é menos, tudo bem? Então, se aqui é mais e aqui é menos, eu tenho que pensar que isso vai ser negativo, matemática básica, tá? E vou fazer a divisão. 500.000 negativo dividido por 1,1, estou trazendo a valor presente. Quanto que esse 500.000 que eu vou desembolsar lá no final do tempo 1, ele equivale ao dinheiro de hoje. 6.600.000, que vai entrar lá no tempo 2, no ano 2, descontado essa taxa de 10% do capital aí, quanto ele vale hoje? Tudo bem? Essa é a ideia. Vamos fazer a divisão. Então, vou ter lá menos 5 milhões. Lembrando que esse resultado tem que ser zero. Menos. Então, 500.000 dividido por 1,1, eu chego em R$ 454.545,45. Lembrando que ele é negativo, tá? Porque mais com menos é menos. E agora eu somo, porque já é uma entrada de caixa positiva. 6.600.000 dividido por 1,21. O que é 1,21? É 1,01, que é 1 mais 0,1 elevado ao quadrado. Perfeito? Eu faço a divisão, vou ter lá 5.454.545,45, tá? Aí eu faço o quê? A soma. Menos 5 milhões, devo 5 milhões. E devo mais R$ 454.545,45, então eu vou estar devendo R$ 5.454.545,45. Mas depois eu tenho uma entrada do mesmo valor, R$ 5.454.045, tá? 45 centavos. Então, somando, dá zero. Então, olha só. Como podemos perceber, para esse projeto de investimento, a TIR é de 10%, pois foi a taxa que igualou o fluxo de caixa descontado a zero. Por quê? Porque esse é um valor que estava ali no exercício, 10% a gente atribuiu, por isso a gente encontrou. Mas normalmente esse cálculo a gente não faz assim, tá? Por quê? A gente não sabe qual é a taxa que ao descontar um fluxo de caixa vai igualar o VPL a zero. É muito difícil ficar chutando, tentando até acertar. Poderia ser qualquer outro valor. Como era um exercício, a gente já pegou a primeira letra ali, o 10%, colocou e a gente já viu que zerou. Se você pôr 20, 30, 40, você vai ver que não zera, né? E aí não é a TIR. Por esse, o conceito da TIR é esse, aquele que iguala o VPL a zero. Então a ideia é o seguinte, na prática a gente calcula a TIR ou é na HP ou é no Excel, tá? Por quê? Porque eu vou ter um fluxo de caixa de 4, 5, 8, 20 períodos, e não tem como eu ficar chutando toda hora e fazendo esse cálculo na mão toda hora. Então, na prática, os gestores fazem na HP ou no Excel. A gente conseguiu ali porque era só 2 períodos, a gente já tinha um indicador ali que era 10%, então ficou mais fácil. Mas se não fosse o caso, a gente faria na HP. Vamos ali na câmera de documentos, que eu vou apresentar para você como que a gente faz isso na HP. Na HP 12C, como que a gente chega nesse cálculo? Bom, a gente pode chegar no cálculo fazendo a seguinte ideia. Eu tenho 5 milhões, que foi a saída de caixa, não é verdade? Então, eu vou colocar CHS para negativar. GCF0. O que eu estou dizendo aqui GCF0? Eu estou dizendo que houve... O CF significa cash flow em inglês, quer dizer que é um fluxo de caixa no tempo zero, que foi uma saída. A HP vai entender isso. Depois, eu tive um desembolso de 500 mil no final do primeiro ano. Mais uma vez, CHS. Vou digitar G, porém agora CFJ, porque eu estou falando para HP o seguinte, é um fluxo de caixa agora em um outro período, por isso J. Tá? Depois eu tive uma entrada de 6 milhões e 600 mil, vou colocar aqui na HP. Porém, eu não ponho o CHS, porque esse é um valor positivo, tá? 6 milhões e 600 mil, vou digitar o G, CFJ, que foi mais um fluxo de caixa que entrou. Como que eu calculo a TIR? F e IRR. IRR que é a sigla da TIR em inglês que já está na calculadora do Excel. Ele vai pensar, ele demora um pouco, pronto, chegou no resultado, 10% é o resultado.
Viu como a gente chegou? A gente não precisa aqui ficar tentando. Na própria HP, a gente já tem essa função e já se consegue chegar neste resultado. Imagina ali um fluxo de caixa de 10, 15, 20 períodos. No Excel é mais fácil ainda. Você só pega o fluxo de caixa, escreve igual TIR, abre a célula do Excel ali, o parênteses seleciona todo o fluxo de caixa que você tem ali em várias células, né? Dá Enter, ele já carrega para você, tá? Ali em termos didáticos, só eram 2 períodos, a gente já tinha um indicador que era 10%, então foi fácil fazer, tá? Porque a gente viu, então normalmente ficar fazendo por tentativa e erro não é legal, tá? Mas para termos didáticos, essa era a ideia. Vamos ao quadro, dando continuidade na nossa aula. Então a gente está falando de tudo isso, de custo de oportunidade, de custo de capital, de TIR, é porque tudo isso envolve risco. Risco que afetam o custo do capital. Então, se eu estou falando de custo de capital, é porque existem riscos inerentes ao capital. Quais são esses riscos, professor? Eu tenho um risco econômico, que o risco econômico ele relaciona-se com o Estado na variação do lucro antes dos juros e do imposto de renda, o LAGIR, como decorrência de variação das receitas da empresa, tá? Conforme os projetos implementados pela companhia podem afetar esse risco econômico, à medida que o projeto aceito pela empresa apresenta variações no risco, os fornecedores do recurso, sejam eles próprios ou de terceiros, aumentam também os seus custos em suas remunerações sobre os empréstimos. Eu tenho um risco financeiro. Ele aqui, ele já se relaciona com a variação da rentabilidade da empresa, representado por seu aumento do lucro sobre o seu patrimônio, ou seja, no seu lucro por ação, como consequência da variação dos lucros, variações no lucro operacional da empresa. Então, ela se altera aqui em função da composição do financiamento de longo prazo, ou seja, da proporção da estrutura de capital. Tá? Isso é bem interessante a gente entender. Bom, se eu tenho um custo de capital, é importante que você entenda que ele é composto de algumas variáveis. Então, o que compõe o custo de um capital? A gente tem essa equaçãozinha fácil. KJ é o custo de financiamento, por exemplo, de longo prazo de uma empresa. O que compõe o custo de financiamento do capital em si, do capital? O custo livre de risco de financiamento, que seria a taxa de juros a ser cobrado. O prêmio de risco de negócio, porque se eu estou emprestando, eu sei que tem um risco econômico ou um risco de negócio, eu quero um prêmio por esse risco, porque eu estou assumindo. E um prêmio de risco financeiro, a mesma coisa, porque existe um risco financeiro, eu estou assumindo, então eu quero um prêmio. Então, por exemplo, vamos supor que os juros a ser cobrado é 7%, que o risco econômico eu vou cobrar 3%, e eu vou cobrar pelo risco financeiro um prêmio de 3%. Então, qual é o custo de financiamento desse capital? É de 13%. Porque dentro desses 3% está esse juros, mais o prêmio pelo risco assumido. Muito bem, dada toda essa contextualização, a gente pode ajudar Genésio a entender qual vai ser o custo, então, para ele de optar por uma proporção de financiar esse projeto dele com 50% de capital próprio e 50% de capital terceiros. Então, a gente usa o custo médio ponderado do capital para fazer esse cálculo desse custo de capital para ele, tá? Então, olha só, presta atenção. 50% de capital de terceiros. O que é esse vezes 10%? Lembra que 10% não é o custo que o BNDES cobra dele anualmente? Então, se ele pegar 50% com o BNDES, vai dar um custo para ele de 5% ali, 50% do capital. Mais 0,50 vezes 16%. Quem que é 0,50? 50% de capital de próprio, perdão. 16% a gente viu lá no começo que é o custo do capital próprio, dele pegar o próprio capital dele e aplicar no financiamento. Então, é de 16%, essa conta dá 8%. Então, o custo médio ponderado do capital de pegar 50% do financiamento de capital próprio e 50% de capital terceiro é de 13%. Legal. Lembra que a TIR, lá no começo da aula, era de 15%? 15% era TIR, lembra?
Ora, se o custo médio desse capital é de 13 e a TIR de 15, vale a pena eu investir, porque o custo de aquisição do capital ele é menor do que a TIR. Essa TIR aqui, ele encontrou lá fazendo um cálculo semelhante a esse que eu te mostrei, tá? Ele fez no Excel, no HP, ele encontrou o cálculo da TIR. E comparou com o custo do capital que a gente acabou de encontrar aqui e ele viu então que vale a pena realizar esse tipo de financiamento que vai trazer uma rentabilidade para ele. Muito bem, vamos a um vídeo e já eu volto com a nossa segunda situação problema. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, webaulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Muito bem, nessa primeira SP a gente entendeu o que é o custo de capital, entendemos o que é a TIR, apresentei a você o que vem a ser essa técnica, né? A TIR, a taxa de interna de retorno, como ela é calculada, com a sua ideia, a gente vai trabalhar ainda mais para frente esse conceito, tá? E vimos como a gente utiliza ela ali na regra de decisão, tudo bem? Agora, nessa segunda SP, a gente vai entender que existem outras modalidades de financiamento dispostas à Genésio. Não é somente via BNDES ou capital próprio que ele pode buscar recursos. Existem outras fontes disponíveis no mercado, principalmente para a empresa dele, que é uma multinacional, que é o caso que nós temos no nosso livro didático que a gente está trabalhando na aula. Então vamos ao quadro conhecer essa segunda situação problema. A gente sabe que o Genésio precisa de 400 milhões nos próximos 2 anos para ampliar a fábrica. A decisão de tomar emprestado o capital necessário utilizado no investimento pode ser dada também por 3 situações a saber. A primeira, financiamento de longo prazo via emissão de debêntures. Outra, financiamento via emissão de ações preferenciais. Ou financiamento via emissão de ações ordinárias. Outras 3 possibilidades que surgem para Genésio captar esse recurso que ele precisa para esse investimento. Muito bem, eu vou te apresentar então inicialmente quais são esses conceitos e que vêm a ser essas modalidades, tá? Primeiramente, o que é uma debênture? Debênture é um certificado de empréstimo de grandes somas emitidas por sociedades anônimas que assegura aos seus possuidores o direito de crédito em relação à empresa que emitiu. Quem pode emitir uma debênture? Quem? Somente sociedade anônima. MEI não emite debênture, não. O que é uma debênture? Então, é um título de dívida. Então, a empresa, por exemplo, uma empresa de sociedade anônima, ela quer financiar um projeto, então ela vai emitir, igual o título do Tesouro do governo, ele emite um título da sua dívida ali, aquela pessoa adquire aquele título, dá esse dinheiro para a empresa, em compensação ele vai receber uma taxa de juros até o final do período deste empréstimo, na qual ele vai ter o dinheiro de volta. Tá? Isso é uma debênture, mas somente sociedades anônimas podem emitir isso, principalmente no mercado de valores imobiliários, tudo bem? Não é o caso, talvez, de uma micro e pequena empresa. Porém, na situação do Genésio, isso é possível para ele. Outra possibilidade são as ações. O que é uma ação? A ação a gente sabe que é uma fração do capital da empresa. Então, o que acontece? Uma empresa, ela pega o seu capital social ali no patrimônio líquido, ela divide em vários títulos, divide em diversas proporções e ela emite isso ao mercado. E quem compra essa ação vai estar passando esse dinheiro para a empresa e se tornando um sócio. Mas como que isso acontece? Isso acontece quando a empresa ela emite uma ação pela primeira vez. Então ela nunca emitiu uma ação. E agora ela pega seu capital, divide em diversos títulos e vai disponibilizar isso no mercado. A gente chama isso de mercado primário, ou seja, ela pega seu capital, divide em diversos títulos, que pode ser até 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, enfim, de títulos desse capital social, e ela coloca no mercado. Então, se você vai lá e compra
esses títulos numa operação que a gente chama de IPO, que é ali no mercado primário, quando a empresa emite pela primeira vez uma ação, o dinheiro que você está dando ali para a empresa vem para o bolso dela, e aquela pessoa vai ser dono de uma parte da empresa, referente àquele título, tudo bem? Isso é o mercado primário. Agora, o mercado secundário acontece quando essa pessoa, você que comprou a ação ali, da empresa que emitiu pela primeira vez, e você vende por uma terceira pessoa. Agora não, esse dinheiro fica com você, não vem para a empresa, e agora a empresa ela vai ganhar na rentabilidade, no valor de mercado. Se a ação aumenta de preço, aumenta o valor de mercado da empresa. Se cai de preço, diminui o valor de mercado da empresa. Porém, ela só capta dinheiro só no mercado primário quando ela faz a operação de IPO, quando ela joga, ela coloca essa ação pela primeira vez no mercado, tá? Existem dois tipos de ações, vamos ao quadro saber quais são. Temos ações preferenciais, que na qual quem tem essa ação, ele tem preferência na hora de receber dividendos, tá? E não dá direito a votos em assembleias. O que é dividendos? Dividendos é o seguinte, quando uma empresa encerra seu exercício, ela vai ter um lucro. Ela vai pegar parte desse lucro e dividir com os acionistas. São essas pessoas que têm essas ações, tá? Então, quem tem uma ação preferencial, ele vai ter preferência na hora de receber esse dividendo, porém ele não dá direito a votos em assembleias. Quem tem uma ação ordinária, o detentor, ele tem um direito a voto nas decisões administrativas aí da organização. Quer dizer, ele pode votar nas assembleias. Ah, professor, mas ele não recebe dividendo? Recebe. Porém, se a empresa, por exemplo, tem um lucro muito baixo, não vai dividir muito lucro. Quem vai receber primeiro? Quem tem ação preferencial. Se sobrar um dinheirinho ali, de acordo com as decisões da Assembleia, um pouco vai ser dividido para quem tem ação ordinária, tá? Recebe também, mas não tem essa questão da preferência. Muito bem, entendemos esse conceito? Como que a gente calcula o custo de aquisição desse capital, então? Se a Genésio optar por captar recursos via debêntures ou via as ações, qual é o custo desse financiamento dessas modalidades? Vamos entender. Vamos imaginar que ele quer fazer um investimento de 100 milhões, Genésio, vamos trabalhar com 100 milhões agora, através de financiamento de longo prazo, com a emissão de 100 mil debêntures, 100 mil títulos, de 20 anos, num período de 20 anos, para pagar 10%, mais uma taxa de 1,5% cobrado pela empresa responsável pela subscrição. O que é isso? Quando ele vai emitir essas debêntures ali no mercado para que o credor possa comprar, vai ter uma empresa responsável por fazer essa intermediação segundo a Comissão de Valores Imobiliários. E ela vai cobrar 1,5%, tá? Então, a pergunta é, calcule o custo de capital de terceiros via emissão de debêntures, desses títulos de dívida da empresa. Quanto o Genésio vai receber? O autor do livro nos trouxe essa seguinte maneira de cálculo, tá? O Genésio, na verdade, ele vai ter uma entrada inicial de 98 milhões e 500 mil. Por quê, professor? Porque ele vai buscar 100 milhões, não é verdade? Captar 100 milhões com emissão de debêntures. Porém, a gente tem 1,5% da empresa intermediadora. Então, 1,5 milhão vai ficar com ela, que é o custo de subscrição. Então, o que entra no caixa de Genésio é 98 milhões e 500 mil. Como a gente calcula o custo desse processo de adquirir esse recurso via emissão de debêntures? A gente pode fazer isso na HP. O autor do livro traz bastante esses exemplos na HP, e isso é muito interessante porque, na realidade profissional, no dia a dia, os gestores usam a HP. É importante a gente já ir aprendendo a utilizar, a trabalhar essa calculadora financeira. Isso é muito importante para a nossa formação. Vamos supor aqui dados 20 anos, tá? Então, eu vou digitar 20 na calculadora e vou digitar N. N é o prazo. Depois eu vou teclar 98 milhões e 500 mil e vou digitar CHSPV. Por quê? Porque é um dinheiro que está entrando no meu caixa agora, mas eu vou ter que pagá-lo. Ele é o valor presente, tá? Então, eu vou digitar CHS negativei, PV valor presente. Depois eu vou digitar aqui, é positivo, tá? 10 milhões. E vou digitar na HP PMT, que é a amortização do custo anual de debênture de 10%. É 10 milhões porque é 10% de 100 milhões, como a gente viu lá no exercício, que era 10%. Depois você vai digitar aqui positivo, tá? 100 milhões. E vai digitar FV, valor futuro, porque esse valor tem que ser devolvido, ele pegou emprestado, 100 milhões, mas vai devolver lá no futuro. Teclou FV, você vai teclar I. Teclou I, a calculadora vai pensar,
vai te dar um resultado de 10,1783%. Esse é o custo dele buscar financiamento via emissão de debêntures. Agora, se ele quiser, por exemplo, financiar parte do investimento nesse valor também de 100 milhões, através de uma emissão de 100 mil ações preferenciais, a pagamento de 10% de dividendo, mais dispêndio de 13.000% de subscrição. Calcule o custo de financiamento via emissão ação preferencial. Então, ele vai emitir ação preferencial. Qual é o custo de obter esse financiamento? Tranquilo, vamos calcular. Primeiro passo é calcular o valor da ação. Como que a gente vai calcular o valor da ação? Olha, ele não quer 100 milhões? Beleza, 100 milhões. Quantas ações ele vai lançar? 100 mil. 100 milhões dividido por 100 mil, nós temos um valor aqui de 1.000. Esse é o valor da ação, R$1.000. Por quê? Ele quer captar 100 milhões e vai emitir 100 mil ações, ou 100 mil títulos. Então, cada uma vai valer R$1.000. O segundo passo é calcular o valor do dispêndio, ou seja, aquela intermediadora que faz a subscrição. A gente sabe que ela vai cobrar 3.000%. Isso é a mesma coisa de eu pegar 3,5 e dividir por 100, que é a mesma coisa de 0,035. Então, para eu encontrar o valor de dispêndio por ação, eu pego o valor da ação, R$1.000, vezes 0,035, que é equivalente a R$35. Terceiro passo é calcular o dividendo por ação. A gente sabe que ela quer dar 10%, que é a mesma coisa de 10 dividido por 100, que é igual a 0,10. Então, tem 1.000 vezes 0,10 dá R$100. Isso que ela vai pagar de dividendo por ação, 10%. A gente só fez o cálculo. Agora sim, a gente pode encontrar o quarto passo, que é o custo da ação preferencial. Como que eu acho o custo da ação preferencial aqui, tá? Eu vou usar essa fórmula. KP é igual a DP dividido por NP. Calma, não se assuste. KP, custo da ação preferencial. DP é o quanto ele vai pagar de dividendo por ação, dividido por NP, que é o valor líquido da ação, tá? O que é o valor líquido da ação? Esse NP. Como eu encontro esse valor? Fácil. É o valor da ação, R$1.000, que a gente encontrou no passo 1. Deduzo o custo de subscrição de emitir ela, R$35, e deduzo o quanto eu vou pagar de dividendo, que não deixa de ser um custo ali, um desembolso, R$100. Chega no valor de R$865. Tudo bem? Achei o NP. Então, se o valor do dividendo a ser pago, DP, é 100, e o custo, e o valor líquido da ação é 865, deduzidos os custos, eu chego no valor de 11,56 vezes 100. 11,56% é o custo de Genésio buscar financiamento via emissão de ação preferencial. Tudo bem? Agora, se ele quiser realizar parte do investimento no valor de 100 milhões, por meio de ações, emissão de ações ordinárias, sendo que a empresa pagou R$90 aqui de dividendos por ação ordinária, com um crescimento de dividendo de 4% ao ano. Como que eu faço isso? A novidade aqui é que ele põe uma taxa de crescimento de 4% ao ano no pagamento de dividendo. Então, vou usar a fórmula. KP é igual a D1 dividido por NP, é igual à fórmula passada, a diferença é que eu coloco a taxa de crescimento de pagamento de dividendo. O professor podia ter usado lá atrás? Podia também. A gente só está acrescentando aqui. Como que faz o cálculo? Olha, o custo da KP da ação ordinária é o quê? Eu tenho um dividendo D1, que é o dividendo por ação. O valor de recebimento líquido, vamos usar o mesmo valor encontrado passado, 865. Faço a divisão, 90 por 865. Somo 0,04. Vou encontrar esse valor aqui de 0,1440. Vezes 100, 14,40%. Quer dizer que, de acordo com essa configuração aqui, para Genésio financiar 100 milhões via emissão de ações ordinárias, ele vai ter um custo de capital de 14,40%. Então, a gente resolve a situação dele. Se por debêntures ele vai ter um custo ao ano de 10,1783, se via emissão de ação preferencial de 11,56% ao ano e via ação ordinária 14,4% ao ano. A ideia é o seguinte, o menor custo é a melhor solução. Então, financiamento via debênture com custo de 10,17% é o menor entre as três possibilidades. No caso,
seria a que Genésio optaria. Muito bem, vamos ao vídeo, já eu volto na nossa terceira situação problema. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Muito bem, agora vamos para uma terceira situação problema, onde nós vamos entender uma outra possibilidade de busca de financiamento. Primeiro vimos lá BNDES, capital próprio, depois vimos por debentures, depois vimos por ações ordinárias, depois vimos por ações preferenciais. Mas existem outras possibilidades? Sim, inclusive dentro da empresa, que são os lucros retidos. Então vamos ao quadro compreender essa possibilidade. Bom, a gente sabe que Genésio precisa de 400 milhões nos próximos 2 anos para ampliar a fábrica. Sendo você o consultor contratado, vamos realizar o assessoramento ao diretor financeiro para decidir sobre a opção pelo reinvestimento, tá? Reinvestimento de lucros retidos através do cálculo dos seus custos. Aqui é uma nova possibilidade. O autor do livro didático, ele nos dá 2 situações. Uma primeira situação semelhante ao que a gente fez na SP2. É o seguinte, a empresa faz a opção de realizar parte do investimento agora no valor de 10 milhões, através de um financiamento de longo prazo com capital próprio, através da emissão de ações ordinárias. Aí lá vem, calcule o custo de utilização de capital próprio via subscrição de ações, sabendo que a empresa pagou R$90 de dividendo por ação ordinária e essa vale R$950 e que o crescimento no pagamento de dividendos é constante a 4% ao ano. Além disso, o custo de subscrição é de 3%. Exatamente aquilo que a gente fez agora há pouco. Isso aqui só vai nos servir como regra depois de decisão de investimento. O que tem diferente é o seguinte, essa segunda situação. A empresa faz a opção de realizar parte do investimento no valor de 10 milhões através de um financiamento também de longo prazo com capital próprio através da utilização de lucros retidos. Calcule o custo de utilização de capital próprio via lucros retidos, sabendo que a empresa pagou R$90 de dividendo por ação ordinária e essa vale R$950. Crescimento no pagamento dos dividendos é constante a 4% ao ano. Olha só, eu estou falando de custo de lucros retidos, porém a gente está mencionando também ações ordinárias aqui neste caso. Logo você vai entender este motivo. Primeiramente, a gente tem que entender o significado de lucros retidos. O que significa lucro retido? Esse termo, lucros retidos, se refere aos lucros que não foram distribuídos pela empresa aos acionistas em forma de dividendo. Então, a decisão de fazer a retenção do lucro tem como objetivo custear investimentos futuros, seja para o operacional ou para a estrutura da organização. Então, quando uma empresa não distribui os lucros aos acionistas, a consequência imediata é que a empresa fica capitalizada, ou seja, aumenta a proporção do capital próprio em relação ao capital de terceiros na empresa. Então, ela melhora a sua estrutura de capital, ela capitaliza-se com os seus próprios recursos, tá? Essa é a ideia inicial. Agora, eu vou te apresentar aquela primeira situação. Vamos saber qual seria o custo para Genésio daquela primeira situação. Bem próximo daquilo que já calculamos. Por exemplo, a empresa faz a opção de realizar um investimento no valor de 10 milhões através de financiamento de longo prazo com capital próprio via subscrição de ações ordinárias. Tá, primeiramente, calcular custo de subscrição. Vimos lá no começo que é 3%. Então, é 3% sobre o valor da ação, que é de 950. 3% é a mesma coisa de 0,03, que ao multiplicar por 950, tem um valor de R$ 28,50. Aqui é só para mostrar que 3 dividido por 100 é a mesma coisa de 0,03. Tá bom? A fórmula é esta. KP, que é o custo da ação ordinária, D1 é o dividendo, NP é o valor líquido e o G é a taxa de crescimento do pagamento de dividendo.
Deu 90 aqui o valor do pagamento de dividendo, o valor da ação 950, menos 28,50, que é o custo da subscrição, menos 90, que é o dividendo pago. Faço essa subtração aqui, chego no valor de 831,50. 90 dividido por 831,50 mais 0,04. Eu chego no valor de 0,1082. Perdão, 0,1082 é a divisão, né? 90 por 831,50. O professor tá ligeiro. Mais 0,04, agora sim, eu chego 0,1482. Então, 0,1482 vezes 100, 14,82% é o custo da ação ordinária, tá? Mais uma vez, para não ficar confuso. 90 dividido por 831,50 dá 0,1082. Aí, depois, eu somo a taxa de crescimento do dividendo, que é 4%, que é 0,04, e dá esse valor. Tudo bem? Aqui entra a novidade. A empresa faz a opção de realizar um investimento no valor aqui de 10 milhões, através de financiamento de longo prazo, com capital próprio, na utilização aqui de lucros retidos, com a utilização de lucros retidos. Aí está uma novidade. Presta atenção, o lucro retido ele é considerado uma emissão de ação ordinária inteiramente subscrita, portanto, sem custos de subscrição. Como assim? Caso não fossem retidos, esses lucros seriam distribuídos aos acionistas na forma de dividendos, não é verdade? Dessa maneira, os custos dos lucros retidos estão relacionados ao custo das ações ordinárias e precisam ser considerados, então, como um custo de oportunidade em relação aos dividendos que o acionista deixou de receber. Então, por isso ele é considerado, então, como uma emissão aqui de ações, custo de ações ordinárias, tá? Então, a gente vai usar a mesma fórmula anterior para calcular o custo da utilização de lucros retidos. A diferença é que, por não haver uma emissão concreta no mercado primário de ações, eu não tenho um custo de subscrição. Então, como eu chego no custo do lucro retido? O dividendo que eu vou pagar, porque esse custo de oportunidade aí que eu tenho junto ao meu acionista, porque eu estou usando esse lucro, 950, que é o valor desse lucro retido, né, por título, menos 90, que é esse custo do dividendo. Faço a divisão, somo 0,04, chego em 0,1447%. Então, 14,47% é o custo dos lucros retidos, tudo bem? Usei praticamente a mesma fórmula, só não considerei aqui o custo de subscrição. Bom, sendo 14,82% o custo de subscrição da ação ordinária, 14,47% o custo dos lucros retidos. Então, o custo dos lucros retidos é uma opção melhor do que utilizar a emissão de ações ordinárias. Então, ele chegaria nessa conclusão. Muito bem, vamos ao vídeo, já eu volto na nossa última situação problema. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Muito bem, chegamos na quarta e última situação problema. Vimos que existem diversas formas de financiar as operações da empresa ali quanto a seus investimentos. Mas vimos que, por exemplo, se a empresa quiser financiar parte com debêntures, parte com ações preferenciais, outra parte com ações ordinárias, como calcular esse custo? Entendeu? De diferentes formas, fontes específicas de financiamento. Lá na primeira SP, a gente viu como que fazer o cálculo em pegar o custo médio ponderado do capital de 50% do BNDES e 50% de recurso próprio. Mas se fosse diferente,
uma parte de debêntures, outra parte de ações ordinárias e outra parte de ações preferenciais. Como a gente calcularia o custo médio ponderado desse capital? Um custo único, dada a proporção de cada uma delas e tomar a melhor regra de decisão utilizando a TIR. É isso que nós vamos fazer a partir de agora no quadro. Bom, a gente sabe que Genésio ele precisa de 400 milhões, próximos 2 anos para ampliar a fábrica. E sendo você o consultor contratado, você vai auxiliar o diretor financeiro a escolher a melhor opção, a estrutura meta, que é um tema novo, e as fontes de capital utilizando o cálculo do CMPC, que é o custo médio ponderado do capital. Então, como a gente chega nesse custo médio ponderado do capital? Qual é a ideia desse custo médio ponderado do capital? A gente utiliza essa fórmula aqui, mas não precisa se assustar. Essa fórmula a gente tem no nosso livro didático, é uma fórmula que você vai entender. Vamos entender as siglas. Primeiro eu tenho o K, que é o custo médio ponderado do capital, é o cálculo. Eu tenho o WI. Esse WI aqui, tá? Isso tá errado aqui, tá? Não é isso aqui. WI é a participação relativa de financiamento de longo prazo, tá? É na estrutura de capital, não é de ações não. Corrija aí se tiver no seu slide. Então, WI é a participação relativa de financiamento de longo prazo na estrutura de capital da empresa, tá? KI é o custo de capital de terceiros, porque eu estou financiamento, por exemplo, via debêntures. KR é o custo de novas ações ordinárias. KP é o custo das ações preferenciais. WP é a participação relativa assim, das ações preferenciais na estrutura de capital da empresa, agora sim. WS, que a WS é a participação relativa de ações ordinárias ou capital próprio na estrutura de capital da empresa. Lembra lá da questão dos lucros retidos. Então, essa é a fórmula do custo médio ponderado do capital, quando eu levo em consideração, então, financiamento via debêntures, ações preferenciais e ações ordinárias, tá? É basicamente essa a ideia. Lembrando que eu tenho ação ordinária, eu tenho ação preferencial e eu tenho a estrutura meta. Então, ação ordinária preferencial, que seria a estrutura meta? A estrutura meta seria a melhor opção possível para compor a estrutura de capital da empresa. Ou seja, o quanto de cada uma o gestor ele acha que vai trazer o menor custo de capital possível. Por exemplo, 20% de ação ordinária, 20% de ação preferencial e 60%, por exemplo, de debêntures. Isso daria 100%, isso me daria um custo de capital total de 5%, o custo médio ponderado de capital de 5%. Essa seria a estrutura meta, ou seja, quanto de percentualmente eu quero de cada uma dessas fontes que vai me dar o menor custo de capital possível. Vamos fazer isso na prática, conforme o autor do livro didático nos trouxe. Ele nos deu uma primeira hipótese, um primeiro momento, da gente fazer o cálculo do custo médio ponderado do capital da empresa, onde nós temos 35 milhões de empréstimo de longo prazo, dado lá no balanço patrimonial da empresa do Genésio em 31 de dezembro de 2014, na qual eu tenho 25 milhões em ações preferenciais constados lá no balanço patrimonial e 50 milhões em ações ordinárias que constam lá. Então são 3 fontes que o Genésio ele tem lá, por exemplo, que consta no balanço dele. O capital total dele aqui, ó, essa estrutura de financiamento de capital é de 110 milhões. Mas qual o custo médio ponderado de cada uma delas? Muito bem. Para eu chegar no custo médio ponderado do capital, eu tenho que encontrar o percentual de cada componente nessa estrutura de capital sobre o valor total desse capital da empresa. Como que a gente faz isso? Ora, pensa comigo, o valor total não é 110 milhões? Eu quero entender qual é o peso relativo de cada uma dessas fontes sobre o valor total. Por exemplo, o empréstimo de longo prazo. A gente viu que lá no balanço é 35 milhões de reais. Qual que é o percentual? Quanto ele equivale sobre o total? É só dividir. 35 milhões dividido por 110 milhões equivale a 0,3182 a 31,82%, que é o WI, que é a participação relativa de empréstimo de longo prazo, tá? E das ações preferenciais, a gente viu que é de 25 milhões. Qual que é o percentual, peso relativo sobre o total? O total não é 110? Só dividir 25 milhões sobre 110 milhões, chego nesse valor percentual aqui, ó, 0,22 ou 22,73%. Só fazer vezes 100
eu tenho um peso das ações preferenciais, WP. Olha só, já estou formando a fórmula aqui. As ações ordinárias são 50 milhões, divido por 110 milhões, que é o total. E eu tenho 50 milhões de ações ordinárias, então eu tenho 0,4545, que é a mesma coisa de 45,45%, que é essa participação relativa das ações ordinárias. Com essas informações, eu acho o custo médio ponderado do capital, aquela fórmula gigante. Primeiro, o autor nos dá aqui os custos desse capital. Tudo aquilo que a gente fez lá na SP2, ele me dá pronto aqui. Olha, ele está falando o seguinte, que o custo do capital de empréstimo via emissão de debêntures é 9%. Ações preferenciais, ele está me falando que é 11%. A gente já calculou isso lá na SP2. Ações ordinárias, 12,5%. E lucros retidos, 12%. Vamos calcular o custo médio ponderado do capital? Quem é o WI? WI são os empréstimos de longo prazo, debênture. A gente viu que dá 0,3182, é o percentual dele, vezes o seu custo do capital, que é 9%. Então, vou fazer vezes 0,09. Vou multiplicar. Depois eu vou somar com WP, que é o percentual relativo das ações preferenciais sobre essa estrutura total, 0,2273 vezes 0,11, que são das ações preferenciais, é o custo dela aqui, ó. E a gente aprendeu a calcular na SP2. Mais WS, que das ações ordinárias, 0,4545, percentual peso relativo, vezes 0,12. Por que 0,12? O autor aqui usou lucros retidos. Lembra que os lucros retidos também podem ser considerados emissão de ações ordinárias sem subscrição? Ele pode usar KR ou N, né? Ele preferiu usar lucros retidos 0,12, mas está bem próximo de 0,125, então está correto também essa linha de raciocínio com valores próximos. Eu tenho 10,82%. Esse é o custo médio ponderado do capital dessas três fontes de financiamento, daqueles 110 milhões. Por que custo médio ponderado? Porque eu estou pegando o percentual relativo, o peso relativo de cada uma dessas fontes sobre a estrutura total, faço a multiplicação ali entre parênteses primeiro, que é sobre o custo, e depois eu somo. Aí eu encontro o percentual. O autor nos dá um segundo momento, onde ele quer considerar o valor de mercado das ações ordinárias e preferenciais, não os dados de balanço. Ele fala que a empresa tem 70 milhões de ações ordinárias, 30 milhões de ações preferenciais e 35 milhões de empréstimo a longo prazo, totalizando 135 milhões. Eu não estou considerando mais o balanço, porque as ações mudam seu valor. Ele quer considerar o valor das ações. Como que seria esse valor, então, do custo médio ponderado do capital? Muito bem, a mesma ideia. Primeiro, a gente vai encontrar o percentual relativo de cada uma sobre o total. O total agora mudou, é 135 milhões, não é? Qual que é o peso do empréstimo sobre esse total, das ações preferenciais e das ações ordinárias? É só dividir. O empréstimo não mudou, porém eu vou dividir agora por 135 milhões. Então, aqui eu tenho o WI, que corresponde a 25,93% desse total. Ações preferenciais são 30 milhões dividido por 135 milhões, 0,2222, 22,22%, que é o WP. Ações ordinárias, 70 milhões dividido por 135 milhões, que dá 51,85%, que é o WS lá da fórmula. Tudo bem? Agora a gente pode pôr na fórmula. A gente achou já a participação relativa. Por isso que é custo médio ponderado. Os custos a gente tem, são os mesmos. 9, preferenciais 11, ordinárias 12,5, lucros retidos 12. O que muda? O peso relativo. Agora o peso relativo do empréstimo, da emissão de debêntures, é 0,2593. Trouxe aqui esse valor, trouxe aqui. Vezes 0,09, que é o seu custo. Faço a sua multiplicação. Depois eu somo com 0,2222, que é agora a participação relativa das ações preferenciais vezes o seu custo, que não mudou. Das ações ordinárias, que é WS, 0,5185, não mudou, perdão, mudou 0,5185, porém, vezes 0,12, que é dos lucros retidos. O autor fez essa opção, lembrando que os lucros retidos podem ser considerados emissão de ações ordinárias. Então, ele usa como esse valor de 0,12, porque está bem próximo, tá? Não deixa de estar também correto. Então, chegamos num valor aqui de 11
de custo médio ponderado do capital. Aí entra a estrutura meta. O que é a estrutura meta? A Genésio fala o seguinte, ó, foram estabelecidas as proporções da estrutura de capital em 40% de empréstimo, 10% com ações preferenciais e 50% com ações ordinárias. Ele falou que quer essas proporções. Totalizando, corrige aí, tá? 135 milhões de capital total. Ele fala, eu quero 135 milhões, igual à situação anterior, porém, só 40% com empréstimo, só 10% com ações preferenciais e 50% com ações ordinárias. Beleza. O que a gente vai fazer? Primeiro, vamos entender o empréstimo de longo prazo. Qual o valor de X que dá 40% de 135 milhões? Vou fazer uma regrinha de 3, você encontra 54 milhões. Então, o Genésio quer 54 milhões de empréstimo de longo prazo, tá? E de ações preferenciais, quanto o Genésio quer? Ele quer 10%. Qual o valor X aqui que dá 10% de 135 milhões? 13 milhões e 500 mil. Então, ele quer 13 milhões e 500 mil de ações preferenciais, só. E ações ordinárias? Ele quer 50%. Qual o valor X que dá 50% de 135 milhões? A metade. Então, a metade de 135 milhões é 67 milhões e 500 mil. Pronto. Cheguei na estrutura meta dele, dá os percentuais que ele deseja. Agora, eu posso calcular o custo médio ponderado do capital. Mantendo os mesmos custos que a gente tem, e esses custos aqui você aprendeu a calcular lá na SP2, nós temos o cálculo aqui do custo médio ponderado do capital. Então, WI, que é o custo do empréstimo, 0,40, vezes o seu custo. WI, a gente sabe que é o percentual relativo do empréstimo. Eu somo a WP, que é o percentual relativo das ações preferenciais, vezes o seu custo. Multiplico. Depois eu tenho um WS, que a gente viu que é 50% das ações ordinárias, vezes o seu custo. Lembrando que o autor aqui utiliza o N dos lucros detidos. Beleza, faço a multiplicação de quem está dentro dos parênteses, resultado eu somo. Chego no valor de 10,70%. Este é o custo médio ponderado do capital da estrutura meta. Por que estrutura meta? Ele, segundo o Genésio, é a estrutura que vai dar o menor custo de capital para ele. Tudo bem? Então, a gente aprendeu aqui como a gente pode calcular esse custo médio ponderado do capital de 3 fontes diferentes de captação de recursos. A única ideia ali é saber pegar esses percentuais, né, esses peso relativo, que é sempre dividido pelo valor total e multiplicar depois pelo custo desse capital que a gente aprendeu a fazer lá na SP2. Tudo bem? Vamos a um vídeo, já eu volto para finalizar a aula. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Muito bem, vamos ao quadro que eu trago uma última reflexão para você. Por exemplo, Arthur ele é proprietário de uma confeitaria, pretende adquirir um forno para ampliar a produção de bolos, para tanto precisa escolher utilizar recursos próprios ou utilizar recursos de terceiro através da análise de risco e retorno. Qual que é a ideia? A gente trabalhou tudo isso aqui. Quanto maior o risco, tanto para quem vai investir quanto vai para emprestar, ele espera uma taxa de retorno que seja maior. Então, por exemplo, Arthur, se ele acha que comprar esse forno vai aumentar um pouco o risco do negócio dele, ele tem que exigir, então, uma taxa de retorno cada vez maior. Agora, por exemplo, se eu vou emprestar para o Arthur, que é meu amigo, ele é bom pagador, é um risco baixo. Então, o retorno desses juros pode ser baixo, tudo bem? Não preciso cobrar tanto.
Agora, se for elevado, eu vou cobrar uma taxa de retorno maior. Tanto para quem investe, tanto para quem empresta, vai sempre fazer esse tipo de análise. Muito bem, estamos finalizando a nossa aula. Espero que você tenha compreendido o nosso conteúdo, por isso é importante. Tudo aquilo que nós vimos ao longo dessa aula você encontra no livro da sua disciplina. Leia, veja com calma, veja a web aula, assista novamente essa aula. Nós fizemos lá o cálculo da TIR, lá da aula atividade 1. Importante, reveja a aula também, novamente você vai entender como foram feitos os cálculos e assim a gente vai conseguir ao longo das aulas trabalhar e construir este conhecimento dessa disciplina que tem toda uma complexidade dentro dela. Tudo bem? Desejo a você ótimos estudos e nos vemos na próxima aula.